A gravação a acontecer. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do ciclo de debates do Observatório de Vida nas Escolas. Hoje temos o privilégio de ter connosco aqui dois diretores que se cruzaram na minha vida já há bastantes anos. Isto, da verdade é que com a pandemia nós deixamos de ter uma noção do tempo. Eu sei que conheço o Cesário desde que o projeto das comunidades de aprendizagem e que o plano de inovação das escolas piloto de inovação pedagógica aqui começou em Portugal. Por isso, Cesário, já lá vão uns longos aninhos em que vamos debatendo e que eu tenho tido a oportunidade de aprender tanto com o Cesário. O Miguel, tive o privilégio de conhecer quando começamos a trabalhar com o município de Cascais, sendo um diretor que chegou a Alvide há pouquíssimos anos, tem feito um trabalho extraordinário. Realmente para mim é um grande privilégio poder estar a moderar esta mesa com dois grandes diretores, duas pessoas que permitam, e aqui não descurando nenhum dos outros diretores e diretoras que conheço e com quem tenho o privilégio de trabalhar, dois homens que pensam bem estas questões da escola, pensam bem estas questões de educação, pensam bem aquilo que efetivamente querem para as suas escolas e para os seus alunos e também para os seus professores, que é um bocadinho do bem-estar dos professores que também vamos falar neste fim de tarde. Eu vou começar por passar a palavra ao Cesário, dizendo isto. O Cesário, sendo um diretor com muita experiência, está a comandar, está a gerir um mega agrupamento. É um agrupamento bastante pesado, que é o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, não confundir com a sua vizinha nascente, mas efetivamente o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente é um agrupamento de escolas TAPE. Tem muitos alunos, tem muitos professores e é difícil de gerir uma máquina que é tão pesada. Se calhar equipara-se a uma das nossas grandes empresas, não uma pequena, média empresa, mas uma grande empresa em Portugal. O Miguel é também diretor de um agrupamento de escolas que recentemente, há 2 anos atrás, e brincávamos há bocadinho, foi presenteado sendo um agrupamento de escolas TAPE. E dizia-nos o Miguel aqui em off, e não quero deixar de ser TAPE, porque já pertence a este grupo de pessoas que se assume orgulhosamente TAPE, não apenas pelos recursos que o TAPE traz à escola, porque efetivamente sabemos que isso é uma lufada de ar fresco, mas porque é preciso pensar bem estes recursos. E o Miguel, desde que assumiu aqui o agrupamento de escolas de Alvide, há 3 anos atrás, ou seja, também conhece Alvide sem ser TAPE e conhece Alvide com um conjunto de recursos adicionais, tem feito um movimento extraordinário. Há 2 semanas atrás, 3 semanas, Miguel, já perdi a noção do tempo, eu estive pela primeira vez no agrupamento de escolas de Alvide e conheci um maravilhoso pinhal, que o Miguel vos vai falar melhor do que eu. Um pinhal que há uns anos atrás estava vedado aos alunos porque era muito perigoso e eles podiam se magoar no pinhal. Ora, a minha infância teve muitos pinhais, teve muitas estradas, teve muitos espaços verdes e é incrível ver aquele pinhal muito bem aproveitado, não só para os meninos brincarem, não só para os meninos explorarem, mas também para os meninos efetivamente poderem aprender neste pinhal. Então, como é que se pensa uma escola em função daquilo que é as suas características, porque ser diretor na Marinha Grande Poente é muito diferente de ser diretor em Alvide e por isso aquilo que vos convido nesta conversa que se inicia aqui e a quem eu convido toda a gente que apesar de estar com as câmaras desligadas, porque eu sei que estão habituados a estar em off no YouTube, que é um outro canal, estejam perfeitamente à vontade para ativar as vossas câmaras, é mais confortável só o som estar desligado, mas acho que até no momento do debate podemos não trazer eu as vossas vozes, mas podermos ir conversando uns com os outros. Obrigada, Sónia, por tu vais aqui a dianteira. Mas passava agora a palavra ao Cesário para nos falar um bocadinho da sua escola e como é que se pensa e como é que é ser diretor do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente. Ora bem, antes de mais, boa tarde, Daniela, muito obrigado. Obrigado também ao professor Rui Trindade pelo convite e também cumprimento o Miguel. E estamos agora neste voo, vamos levantar voo e vamos sobretudo partilhar algumas das coisas. Bem, o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente é um agrupamento, digamos que recente, porque ele foi constituído em 2013. A escola secundária Calazans Duarte, da qual eu era diretor, já era um território TAPE desde 2012, o que quer desde logo dizer que nós poderíamos ter requerido aquela cláusula de exceção e ter ficado orgulhosamente sós, o que não nos pareceu nada bem. E daí termos dito não.
Nós que éramos a escola secundária com uma população de cerca de 1.200 alunos, agrupámos com um outro agrupamento que era só do outro lado da estrada e que tinha desde a educação pré-escolar até ao 9º ano, e passámos a ser de um dia para o outro 2.800 alunos, cerca de 265 professores, 90 e tal assistentes operacionais, técnicos e técnicos superiores. Este é o nosso universo, neste momento, distribuído por 10 estabelecimentos de educação e ensino, ministrando, pronto, desde a educação pré-escolar até ao secundário, mas com uma outra valência que para nós também é verdadeiramente importante, através de um centro que qualifica, sermos também uma porta de entrada dos adultos e, sobretudo, também da população não nacional. E, portanto, população oriunda de outras nacionalidades que nos procuram, sobretudo por via até do português, língua de acolhimento e de toda essa necessidade. No fundo, quando olhamos para este agrupamento e para este nosso processo de agregação, nós aquilo que pensámos em primeiro lugar foi no território e, sobretudo, como é que iríamos continuar a trabalhar o território de uma forma não só em proximidade, mas também em articulação. E, portanto, foi um caminho muito interessante. Se há bocado o Miguel dizia que não quer deixar de ser TAPE, nós também não, como é evidente. Sobretudo porque há 2 ou 3 coisas que nos caracterizam por sermos TAPE. E eu digo isto a brincar e nunca me canso de dizer que quando em 2012 nos desafiaram para ser TAPE, eu cheguei aqui à escola e de uma forma ainda... Quando os TAPE ainda tinham algumas questões de poderem não estar tão bem associados, digamos assim, eu quando aqui cheguei disse, nós fomos convidados a ser um TAPES e, portanto, um território educativo de inclusão e promoção do sucesso. Foi isso que nós assumimos desde o princípio. E foi essa a nossa gênese, nunca tivemos qualquer questão, os pais tranquilíssimos, e, portanto, aquilo que temos, sobretudo, percebido é que ao sermos um território TAPE, existe um compromisso e uma responsabilidade que está associada, temos alguns benefícios, como é evidente, do ponto de vista até dos próprios recursos humanos, mas temos, sobretudo, mecanismos internos de monitorização, mecanismos de supervisão, de acompanhamento, que nos fazem perceber, em tempo útil, se muitas daquelas medidas que estão a ser implementadas se correspondem ou não àquilo que são as necessidades dos nossos alunos e das nossas crianças. E há pouco, quando eu vos dizia que em 2013 não quisemos ficar sozinhos enquanto TAPE, por uma razão. Porque sentíamos, enquanto escola secundária, com o 3º ciclo, a partir do 7º ano, que era tarde começar a intervir. Precisávamos intervir mais cedo. E essa intervenção, logo a partir da educação pré-escolar, só era possível fazer num processo e com o outro agrupamento, e, portanto, nasce desta forma o agrupamento de escolas de Marinha Grande Poente. Foi uma viagem, e tem sido uma viagem muito interessante, sobretudo porque as questões que sempre me preocuparam e que tiveram na gênese também do nosso plano de inovação pedagógico, no âmbito do piloto, em 2016, prendiam-se muito com os processos das transições, as transições entre ciclos, e, sobretudo, uma questão que me preocupava era a transição entre o 1º e o 2º ciclo. Uma diferença de 3 meses, são as férias de verão, digamos assim, faz com que crianças de 9, 10 anos tivessem de passar de um sistema de monodocência, sobretudo para um sistema de pluridocência, onde os professores, pela primeira vez, associados às suas áreas disciplinares, tinham aqui uma perspectiva muito especializada do conhecimento, e muito especialistas. E, portanto, percebia-se que aqui os professores de português trabalhavam muito o português, os professores de matemática, muita matemática, e havia uma necessidade de manter todo um trabalho de maior articulação, porque era nessa base que estes meninos vinham de um 1º ciclo, onde o currículo era abordado de uma forma integrada, transversal e, sobretudo, de uma forma onde os professores eram verdadeiros gestores desse mesmo currículo. Temos uma matriz curricular de 1º ciclo, que é das escolas com planos de inovação, ou sem ser das escolas com planos de inovação, que é uma matriz curricular base, mas temos, sobretudo, esta perspectiva.
que num primeiro ciclo os professores ainda conseguem fazer uma gestão, e uma gestão com uma grande autonomia sobre aquilo que possa ser um modelo que diz que são 7 horas, ou 6 horas, ou 3 ou 4, e sobretudo em função daquilo que é a articulação desta própria área interdisciplinar. E, portanto, quando deixarmos esta nota deste nosso território, quando em 2016 fomos desafiados a integrar este grupo dos agrupamentos PPIP, tínhamos esta questão, como vos disse, das transições, tínhamos uma questão também, sobretudo, ainda muito centrada numa avaliação com estratégias onde a questão do teste ainda era muito valorizado, e nós já na altura discutíamos muito essa questão, e portanto percebemos que havia aqui a necessidade de introduzir alguns processos. E esse foi um grande processo de crescimento. As escolas PPIP, onde a Daniela também teve a possibilidade de acompanhar e de nos ver discutir, sobretudo, medidas de intervenção, e medidas estas que, sendo nós um grupo mais restrito de agrupamentos que estávamos neste projeto experimental e piloto, tínhamos sobretudo que ter em consideração o que era o território, aquilo que era a especificidade de cada um. Não há coisas que tenham necessariamente que se replicar, há questões que têm que ter a apropriação de todos nós. E aqui, sobretudo quando nos desafiaram e quando aceitámos o desafio, foi muito interessante perceber junto dos professores, porque nós levámos o ano 16-17, foi um ano de discussão interna, partir muita pedra, andar para a frente e depois voltar para trás, e houve uma altura em que muitos dos colegas que tinham investido também já há muito tempo neste trabalho, nos diziam assim, bom, e se o Ministério não nos aprova esta nossa proposta de plano, como é que vamos fazer? E aquilo que nós dizíamos aqui era, aprovem ou não aprovem, todo o caminho que fizemos, todas as aprendizagens, todos os passos de discussão, de reflexão e, sobretudo, de encontrar soluções internas, já ninguém nos pode tirar. Esse é o caminho que nós fizemos, esse é o nosso conhecimento, e essa questão é inquestionavelmente intocável do ponto de vista da aprovação ou não do plano depois e do projeto de inovação. Ele veio a ser aprovado e, sobretudo, trabalhamos muito nestas dimensões. Trabalhamos em dimensões que vão, desde logo, de uma organização do ano letivo de uma forma diferente. Temos o ano letivo organizado em semestres, mas não temos disciplinas semestrais, que é um bocadinho diferente. E, portanto, temos o ano está organizado do ponto de vista formal em semestres e, sobretudo, nesta perspectiva de ter o ano letivo mais equilibrado. Pronto, basicamente aí, dá-nos mais tempo, todo o processo de avaliação das aprendizagens está muito mais ao serviço das aprendizagens e, portanto, tem um impacto também significativamente melhor. Trabalhamos muito com metodologias mais ativas, diria que muito centradas nos alunos, mas também muito centradas no próprio currículo. Não é possível dissociar as duas coisas e, portanto, temos que ter este processo. Tivemos um trabalho interessante que foi mapear entre os conteúdos das várias disciplinas e áreas disciplinares aquilo que era comum, aquilo que era possível trabalhar de forma integrada e articulada, facilitando todo esse processo. E essa experiência foi muito boa e, sobretudo, porque foi uma experiência que colheu muito do TAPE, colheu muito da avaliação, colheu muito da reflexão e, sobretudo, exigia e obrigava-nos a ter este compromisso. Posteriormente entrou o 181, já entrou o 306, nós estamos com um plano de inovação, introduzimos talvez a situação que nesta altura não tem nada de inovador, nós não inventamos roda nenhuma, a roda já está mais que inventada. Aquilo que fazemos é, sobretudo, às vezes, encontrar aquilo que responde às nossas necessidades. E as oficinas de projeto são, sem dúvida, uma das áreas muito importantes, quer ao nível do primeiro ciclo, quer do segundo, quer do terceiro, onde trabalhamos de uma forma muito integrada o conhecimento e, sobretudo, aquilo que são as competências, tendo por base não só as aprendizagens essenciais, mas também o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 2 ou 3 coisas que me parecem importantes
Se há resistências, é sempre a pergunta que vem a seguir. Então, e a malta? Resiste? A malta é resistente? Eu tenho aqui uma perspectiva sobre isso, que eu acho que todos nós somos resistentes relativamente àquilo que desconhecemos. Acho que ninguém é resistente por consciência. Não tenho essa leitura. Agora, que depois as pessoas se sintam mais à vontade para poder implementar determinadas práticas, aí às vezes precisamos apoiar e precisamos trabalhar em regime de co-docência, precisamos ter outros aqui a ser o motor e a estimular este trabalho. Precisamos apostar na formação, que é fundamental, capacitar as pessoas, dar-lhes confiança para poderem fazer diferente e, sobretudo, percebermos todos que o processo de ensino e de aprendizagem é vivenciado ao longo de toda a nossa vida, independentemente da condição, quer sejamos alunos, quer sejamos professores, quer sejamos pessoas que simultaneamente conseguem ser alunos e professores em alguns momentos da sua vida. E, portanto, isso aí é fundamental. Sobretudo, ao nível da organização, implementámos aqui algumas coisas que facilitaram também o processo. Quando definimos, por exemplo, num segundo ciclo, que um professor que leciona matemática também leciona ciências, e que este processo permite que, regra geral, um professor com 2 turmas, se já tiver 2 horas de redução, 2 turmas, uma direção de turma e algum apoio por via do nosso crédito, com 2 turmas tem o trabalho muito mais facilitado, e isto acontece também para o professor de português inglês ou professor de português e HGP, e, portanto, esta foi também alguma das estratégias inovadoras. A nossa oficina de projetos integra outras áreas, integra, no caso do segundo ciclo, uma filosofia para o segundo ciclo, integra também aqui, porque nos parece muito importante colocar os miúdos a pensar e a refletir, integra também aqui outras metodologias mais centradas nas tecnologias e na parte digital, porque tem lá a componente das TIC, e também conseguimos integrar aqui de uma forma muito mais transversal a questão da cidadania e do desenvolvimento, que me parece fundamental. Tudo isto muito ancorado para todos os ciclos, muito ancorado no trabalho das bibliotecas e da rede das bibliotecas e, sobretudo, também no Plano Nacional das Artes. Temos coisas muito, muito interessantes a acontecer no âmbito do Plano Nacional das Artes. E pronto. Penso que cumpri mais ou menos esta primeira parte. Foi perfeito, Cesário, foi perfeito e foi melhor que os ingleses, foi mesmo no tempo. Do outro lado, daqui desta nossa conversa, eu acho que está do outro lado, mas apesar de tudo estão no mesmo lado. Temos o agrupamento de escolas de Alvide. E o agrupamento de escolas de Alvide não tem a dimensão que tem o agrupamento de escolas de Marinha Grande Poente, mas tem efetivamente outras características bem distintas. E partilho convosco, antes de passar a palavra aqui ao Sr. Diretor Miguel, partilho convosco aquilo que são as famas de Alvide, não é? Eu tenho muitas famas da Marinha Grande Poente, aqui no caso, e tenho muitas famas de Alvide. E na minha última visita a Alvide, há 2, 3 semanas atrás, e a Ana Gil não me deixa mentir, dizia-me assim: sabes, Daniela, é muito engraçado porque há 4 anos atrás nenhum professor queria ir para Alvide. E os professores, Cesário e Miguel, depois das escolas virem aqui ao observatório, tendem a dizer todas no chat: nós queremos ir para a vossa escola. Por isso, olha, se vocês começarem a receber mais pedidos, pronto, olha, também é a nossa cota parte de responsabilidade e até de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vocês têm vindo a desempenhar. Mas, efetivamente, ninguém queria ir para Alvide, por todas as razões e mais algumas. Quando pensamos em Cascais, pensamos naquela marginal maravilhosa, que eu adoro, que é muito solarenga, mas Cascais não é apenas aquela marginal maravilhosa. Cascais também tem territórios que efetivamente têm muitas problemáticas e que também precisam de um conjunto de recursos e de estratégias e de pensamentos que respondam às necessidades do seu contexto. E foi assim que o Miguel chegou a Alvide, e a Sónia, que está cá, que o acompanha sempre, esta dupla maravilhosa. O Miguel chega a Alvide, uma escola cujos professores não queriam estar lá. E de repente, estamos nós em 2023, e o feedback que eu tenho é que todos os professores querem ir para Alvide. Todos os professores, efetivamente, os que chegaram a Alvide já não querem sair de Alvide. Por isso, Miguel, num momento em que há tanta falta de professores em Portugal, a minha pergunta é muito simples: o que é que Alvide tem de tão especial?
É. Primeiro agradeço o convite e cumprimento todos. O que Alvite tem de especial? Eu acho que Alvite tem de especial possivelmente 40 mil metros quadrados de escola. Eu ali a Marinha Grande, o meu colega da Marinha Grande, não invejo o número de alunos, nós temos por metade. Não sei qual é a área total das escolas dele, mas nós, só a sede é o equivalente a 4 campos de futebol. Portanto, é um privilégio. Só que esses 4 campos de futebol, há uns anos, não estavam utilizados. Vamos imaginar que era ter 4 campos de futebol para treinos ou para jogar e só tínhamos, sei lá, a metade do campo, ou então a grande área, não é? Pronto. E no fundo, o que a Alvite tem de especial, eu não sei o que é que tem de especial, a Alvite foi construir, se calhar o que tem de especial é o que todos estão a construir para a Alvite. Eu posso mostrar não, mas explicar os 40 mil metros quadrados que nós temos de escala e 16 mil metros quadrados de pinhal, permitiu a atual direção chegou em janeiro de 2020. Portanto, toda a gente se lembra do que aconteceu em março de 2020. Nós chegámos e fomos todos para casa. Nós não, foi bom, foi muito saudável para a direção. Continuámos a trabalhar, apesar da escola, e começámos a tirar partido dos coelhos, dos passarinhos a entrar na sala dos professores. Parecia uma escola deserta. No entanto, já tínhamos alguns projetos para avançar a tirar partido do pinhal. Mas não é só o pinhal. Eu acho que nós, quando entramos em direção, basicamente senti talvez essa frustração de toda a comunidade educativa. O primeiro trabalho que depois não chegou a ser acabado, porque nós entramos em confinamento, mas conseguimos fazer reuniões com todos os professores para tentar perceber como é que eles podiam ser valorizados, o que é que eles podiam contribuir para a escola, não é só na sua área disciplinar, podiam ter, e no fundo criar aqui uma comunidade participativa de todos. No fundo, a apropriação do espaço, eu acho que nós passamos muito tempo na escola. E quando nós gostamos do espaço, e falando de uma pequena, se calhar nós somos uma mini empresa, a Marinha Grande se calhar é uma mega empresa, mas temos que ter a consciência que a escola é uma organização e no fundo tem que ser vista como uma empresa. Que tem os seus funcionários, que são os professores, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, e tem os seus clientes. Eu sei que este termo não é muito, já foi utilizado no passado, mas nós temos que ter os nossos alunos encarregados de educação, eles têm que gostar para aprender, têm que gostar do espaço, têm que gostar do que estão a beber. E nesse sentido, tomámos várias medidas, que no fundo foi tentar aproximar todos da escola. E as pessoas foram naturalmente gostando, foram naturalmente, eu acho que eu queria dizer, nós tivemos o conceito muito do home, que é, nós mudámos a sala dos professores, foi talvez a primeira coisa que nós fizemos, não pelos professores, mas também porque os alunos estavam confinados e os professores, e talvez fosse o processo. E mudámos com o conceito de casa, de decoração. Pode parecer pouco, mas é muito. Porque as pessoas começaram a se sentir confortáveis. Depois, uma coisa muito importante foi a parte, como é que nós vamos articular todo o trabalho dos professores. Ou seja, todos os nossos colegas começaram, os assistentes, e não podemos esquecer nunca dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, como é que nós podíamos tornar isto giro, engraçado. Eu gosto de trabalhar no espaço. E nós vivemos atualmente uma situação muito conturbada, existe muita frustração, mas eu acho que cabe às lideranças dizer assim, como é que podemos tornar isto giro para trabalhar? Desculpem a expressão, mas basicamente é isso. Bom, porque as coisas vêm depois. A motivação leva tudo atrás. E, para além das medidas muito práticas que foi os espaços, o tirar partido do pinhal, criando uma horta, temos animais e temos galinhas, temos cabras, temos os coelhos selvagens, temos cobras também, curiosamente, no espaço. Vejam, é um estado muito selvagem. E o que nós conseguimos foi que, eu dou-vos vários exemplos, temos professores que tratam da horta,
temos assistentes técnicos que tratam do aquário do peixe e das galinhas, temos assistentes operacionais que tratam das cabrinhas, tratam dos espaços. E temos também, portanto, isto aí já temos a comunidade, temos aquela parte dos colaboradores, no fundo falando em termos empresariais, envolvidos e dedicados. Eu posso muito rapidamente, não querendo estender muito, contar uma história. A nossa casal de cabrinhas chegou no dia 27 de dezembro. E, por nossa surpresa, 27 não, no dia 24 de dezembro. E, para nossa surpresa, no dia 27 nasceu uma cabrinha. Nós tivemos 3 assistentes operacionais envolvidos no dia 1 de janeiro, no dia 31 de dezembro, no dia 30, de uma forma voluntária, a chover e sem pedir nada a ninguém. Ou seja, nós temos uma comunidade motivada. E isto facilita muito o processo. E eu acho que o que, no fundo, nós podemos oferecer o quê? Podemos oferecer bem-estar nesta filosofia, mas ao mesmo tempo podemos tentar oferecer alguma inovação na parte dos nossos alunos, na forma de aprender. E realmente o curso de gestão de ambiente que nós abrimos, eu acho que faz toda a diferença, porque eles, um curso profissional, em que eles não estão com a teoria de como é que é uma produção biológica, temos produção aerogeração, portanto temos energia solar, e eles conseguem ver o que está a ser produzido, conseguem produzir. No fundo, é um curso que estão a pôr as mãos na massa. Isso no curso profissional. Os nossos alunos têm o livre acesso ao espaço também. E, portanto, tudo isto cria ligações afetivas, cria aprendizagens, cria mecanismos muito eficientes para nós conseguirmos dar um salto em termos pedagógicos. Pronto, não podemos esquecer outro aspecto que nós, estou a falar muito na parte operacional, não podemos esquecer que uma das coisas muito importantes que é o horário dos professores. E nós falamos em termos de operacionalização, temos que ter isso em consideração. Não é fazer a vontade, como muitas vezes fazendo a vontade aos professores, não. Nós temos que ter consideração, temos que pensar que o horário de trabalho de alguém é determinante para o seu bem-estar. Nós aqui internamente dizemos que, de brincadeira, que grande maioria dos nossos colegas têm o horário de 4 dias de semana, não é? Por semana, porque tentamos concentrar muito os horários e não é isso que leva a trabalhar menos. Eu acho que leva a um menos cansaço. Isso é uma grande diferença entre trabalhar muito de uma forma, se calhar, pouco eficiente, ou trabalhar de uma forma eficiente porque se gosta do que está a fazer. Todos nós sabemos isso. Outro foco muito importante que nós tentámos fazer em Alvide foi a desburocratização. Ou seja, a desburocratização não é só poupar em papel. A desburocratização é tentar facilitar, ou seja, tornar-nos eficientes em termos de trabalho. Ou seja, fazer o mesmo com menos operações. Temos basicamente tudo digitalizado, utilizamos o software, o Inovar, que é conhecido de muitos, tem um potencial enorme e, portanto, praticamente todas as operações, nós temos todas as tarefas, são digitalizadas, o que satisfaz, o que facilita muito as tarefas. Eu não queria avançar muito, mas basicamente, depois era muito mais importante o debate pergunta-resposta, mas ficar aqui com uma ideia das comunidades de aprendizagem. Tentar criar aqui uma comunidade em que não estamos só focados, e aproveitando aquela ideia do cesário, não estamos só focados nos testes, na avaliação, ou seja, e nós temos esse privilégio que também estando em Cascais, temos um forte apoio e uma forte dinâmica do município na área da educação e que temos também, estamos em regime semestral, e não tendo disciplinas semestrais, curiosamente também, portanto, pensamos nós, alguma eficiência, prazer em ensinar, e procuramos a eficiência pedagógica, e criando esta comunidade, em que também passa muito também, eu não gosto, não é para ser politicamente correto, mas nunca gosto de esquecer os operacionais, também
fazem um papel muito importante aqui na escola, principalmente já perceberam, temos espaços que dependem muito deles também, e este sentimento de pertença, a partilha, a articulação com as outras entidades, como eu já falei, não só com a Câmara Municipal de Cascais, mas como os maristas, por exemplo, de Carcavelos, que nos deram os animais, e também vamos fazer agora um protocolo com a misericórdia. Ou seja, eu acho que é muito importante a escola estar aberta para o exterior, não ter medo de avançar, dar a cara, eu acho que a liderança aqui tem que ser muito apoiada, ou seja, tem que haver, as pessoas têm que sentir que a direção está para apoiar e não está para dirigir, aquela quase liderança muito centralizada, e tem que servir, eu acho que as pessoas sentindo que uma direção está para ajudar. Eu só para terminar, conto, durante a pandemia fizemos um kit, chegámos a perceber que havia muitas dificuldades digitais, de alguns colegas nossos e também de alunos e pais, e fizemos um kit especial, um kit que era um mini-livro, que explicava as funções básicas, nomeadamente fazer um e-mail. E isso, todo este apoio, estou-me a lembrar dos critérios de avaliação, da alteração dos critérios de avaliação, também foi tudo muito apoiado. Eu acho que o importante nisso tudo é as pessoas gostam da escola porque se sentem apoiadas, os espaços são muito importantes, bons espaços, e alguma inovação, e as coisas não podem ser impostas, temos que procurar não impor algo, mas tentar procurar a forma de que, se essa tarefa tem que ser feita, como é que ela pode surgir naturalmente pela participação da comunidade. No fundo, uma verdadeira comunidade de aprendizagem, que ainda estamos muito longe de chegar lá, que também não se faz só numa escola, estamos no bom caminho aqui no Conselho de Cascais também. Pronto, eu tinha aqui muita coisa para dizer, nunca me calo, mas eu acho que o melhor é mesmo pôr as questões, alguém que quiser colocar alguma questão e nós vamos depois debater. Obrigado. Obrigada, Miguel. Eu vou-me atrever a lançar algumas questões e depois vamos abrindo o debate. O Cesário dizia uma coisa muito interessante, que eu até apontei, que é: ninguém é resistente por consciência. E o Miguel dizia que era importante não impor, mas procurar outras formas de mobilizar as pessoas. A verdade é que nós temos, através dos vossos discursos, vamos contactando com práticas inovadoras ou que foram indutoras de processos de mudança nas vossas próprias escolas. A semestralidade foi um desses processos, os projetos integradores, o Pinhal, o trazer os animais, tudo isto mexe com uma dinâmica da escola, mexe com a forma como se está e vive nessa escola. E isto naturalmente cria reações em todas as pessoas, cria reações nos alunos, cria reações nos assistentes operacionais e cria reações nos professores. Há professores que naturalmente estão mais disponíveis, estão mais predispostos a isto e que quase que nós estamos, ainda nem exploramos um bocadinho a ideia e eles já estão a dizer assim, bora lá e vamos fazer isto e aquilo e aquilo outro. E há outros colegas que também, pela sua forma de trabalhar, também pelos avanços e recuos que as próprias políticas educativas foram tendo nas suas vidas, apresentam muitas resistências a este processo. Então, como é que se pensa, e num tempo em que efetivamente é um ano letivo tenso, é um ano letivo atípico, porque as pessoas estão chateadas, porque as pessoas estão zangadas e porque estão a lutar por aquilo que são os seus direitos e por outras condições de trabalho, como é que nós podemos efetivamente gerir, ou como é que vocês pensam a gestão das vossas escolas a partir destas tensões? Ou seja, vocês sabem para onde é que querem ir, mas também reconhecem que não podem ir sozinhos. Como é que se trabalha, como é que vocês pensam aqui o papel dos professores e como é que os mobilizam a fazer este caminho convosco? Bem, queres ser tu, Miguel? Não, tanto faz. Avanço eu. Olha, então, aqui se calhar o grande trunfo de todos nós que estamos a dirigir agrupamentos e unidades orgânicas como as nossas, é sobretudo aproveitar o potencial e o que cada um de nós de melhor tem. Porque este também é um bocadinho o nosso segredo, é sobretudo conhecer as pessoas, conhecer os professores, conhecer os assistentes técnicos e os assistentes operacionais, conhecer os pais, que também são fundamentais
neste processo todo, e a ir atribuindo a cada um as funções onde eles têm melhor potencialidade para serem melhores profissionais e, sobretudo, profissionais com maior serenidade. Nestes processos de inovação, sempre houve algo que era possível, do ponto de vista organizacional, melhorar a vida de todos nós, ou reduzindo o número de níveis que tínhamos nos nossos horários, ou reduzindo para 4 dias, e mesmo assim alguns dos professores dizem não, eu com a minha idade quero 5 dias, não quero dias livres, prefiro vir todos os dias, mas ponham-me logo às 8h30 da manhã que eu não me importo, eu gosto. Portanto, acho que há aqui um conjunto de circunstâncias e depois, sobretudo, é reconhecermos, estamos, como a Daniela diz, num ano um pouco atípico, tenso, mas há coisas que nós, enquanto dirigentes das nossas organizações, temos o dever de fazer, que é reconhecer o esforço, o empenho, a dedicação e o trabalho das pessoas. E fazê-lo, e eu não me coíbo de fazer publicamente quando tenho de fazer e quando tenho a oportunidade disso, junto dos pais, junto da comunidade, junto das empresas, junto da autarquia, e sobretudo isso é fundamental. E depois, é também muito importante nestas situações, irmos proporcionando também às pessoas espaços de interação que nos enriqueçam a todos. Espaços que vão desde como encarar algumas situações de uma forma mais positiva. As questões da psicologia positiva também nos ajuda às vezes a encarar estas nossas dificuldades. O termos, sobretudo, tempo para ouvir, que é aquilo que menos nós temos. É o que nos deixa menos disponibilidade, mas é aquilo que faz para cada um de nós que lidera equipas, pessoas, colegas, ter tempo para os ouvir e, sobretudo, às vezes, para dizer obrigado e, noutros dias, ter a capacidade de apoiar e de ajudar quando eles também necessitam. Portanto, isto é um universo muito interessante do ponto de vista da organização e, sobretudo, o sentirmos um pouco que estamos todos em prol de uma mesma causa, e que o trabalho, quando corre bem para todos, e, sobretudo, fazer e contribuir para que corra bem para todos. O Miguel dizia que no tempo da pandemia tivemos muitas situações de colegas que não tinham competências, tivemos pais que não tinham, mas tivemos os professores que saíram do seu casulo e foram excelentes colaboradores para ajudar os colegas que tinham mais dificuldades, para apoiar, para dar dicas. E isto foi um trabalho extraordinário que eu acho que também é muito significativo. E aqui, off the record, que ninguém nos ouve, os tempos de luta por aquilo que são as nossas reivindicações em prol de uma classe também constituem um excelente momento de agregação e de cumplicidade. Cesário, eu só faço aqui, levanto mais aqui uma pontinha para discussão, porque o Cesário refere esta necessidade de termos tempo para ouvir, enquanto líderes de uma instituição, tempo para conhecer os nossos colegas, a nossa instituição, mas isto do ponto de vista de quem é gestor, e também temos aqui alguns outros diretores e diretoras que nos vão acompanhando, também como é que se faz isto num tempo em que cada vez mais parece que o diretor ou diretor é muito mais preciso para responder a plataformas e preencher um conjunto de bases de dados e não apenas para pensar pedagogicamente a sua instituição. Por isso, o desafio também que se coloca a vocês, porque para vocês conseguirem ter este tempo para os professores, também há algumas coisas que têm que ser garantidas do ponto de vista do lado de quem está a gerir e a pensar a ação de uma escola. Eu diria colaboração, 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 colaboração. Ou seja, não podemos dizer que queremos equipas pedagógicas, trabalho colaborativo, se depois também não delegarmos funções, se não colocarmos os nossos gestores intermédios com um conjunto de tarefas, os restantes membros da direção também com autonomia para desempenhar essas tarefas, e sobretudo nesta base que é muito importante, na base da confiança.
e, sobretudo, temos que fazer este grande esforço, porque senão desgastamos-nos todos em torno das mesmas questões e a dado momento não há tempo para pensar e não há tempo para poder agir. E, sobretudo, é muito por aí que nós temos que ir. Cooperar, delegar, confiar. Diria que são as três coisas que são fundamentais para conseguirmos ter tempo. Eu pegava nesta deixa do confiar, que é muito importante. Realmente há muitas plataformas, até folhas de cálculo às vezes, não é? Já não há plataformas, pedem-nos folhas de cálculo, coisas que já estão nas plataformas, mas eu acho que é muito importante o confiar. Eu costumo, aqui de brincadeira, na nossa equipa, aqui entre todos dizemos assim, às vezes é tão bom que nós esquecemos que temos aquelas tarefas. Porque nós confiamos de tal forma nas equipas, aqui, que as equipas, quando têm uma dúvida, vêm nem a tirar o esclarecimento, é partilhar as suas inquietudes e nós depois podemos orientar e às vezes nem é orientar, muitas vezes é tentar ouvir, tentar partilhar e depois dizer assim, olha, e se formos por este caminho e se formos para aquele. Mas, felizmente, nós aqui na direção temos equipas de lideranças intermédias. Estou-me a lembrar agora uma que está muito ativa, que é dos exames, não é? Que é um profundo descanso, pensar que temos uma equipa que nós confiamos, eles confiam em nós pomos 100% de confiança nessa equipa e só em pequenos, e aparecem só para dizer, olha, isto está tudo feito, e para nós diretores e as direções é também um grande descanso. Outro ponto há bocado que foi falado, que é o que fazer aos mais resistentes, e agora falamos dos professores. Eu acho que é muito importante também, e o Sário também falou nisso, que é aquele efeito trator. Não vale a pena, nós temos um grande projeto. Primeiro há um conceito, nenhuma ideia é tola. Para nós, podíamos achar que uma ideia é tola e dizemos, pomos de parte. Não, às vezes alguém pode ter uma ideia tão disruptiva que para nós pode parecer tolo, mas deixa experimentar, vamos experimentar. E em conjunto vamos dizer, falhou. E não ter medo de dizer assim, bolas, isto falhou, não funciona, vamos dar a volta, como é que podemos melhorar. Ter essa humildade e ter essa coragem. Sobre os nossos colegas mais resistentes, estou-me a lembrar de algumas situações aqui, e eu acho que não vale a pena, porque a partir do momento que temos um projeto A, e vamos dizer ao colega que temos este projeto A, e o colega fica extremamente desconfortável, fica incomodado, e se nós dizemos, mas tens que fazer o projeto A, temos a garantia que o colega vai ficar desconfortável e o projeto A não vai funcionar. O que é que nós tentamos procurar? Procurar um colega que aceite, ache execuível o projeto A e, em vez de eliminar o colega que está com medo, que eu não acredito que alguém rejeita só por rejeitar. Rejeitam-se por medos, rejeitam-se por inseguranças, rejeitam-se muitas vezes por ideias quase dogmáticas, dogmas que não vai funcionar. Mas, se calhar, pedir àqueles colegas que nós sabemos, nem nós sabemos, eles estão predispostos a ajudar, e depois tem o efeito trator daqueles que, afinal, aquilo funcionou com eles, se calhar eu agora já estou predisposto para também avançar. Eu acho que é muito violento estar a obrigar, impingir, desculpem a expressão, um projeto quando a pessoa se sente insegura. Estamos a criar incómodo no professor e estamos a destruir o projeto à partida. Obrigada, Miguel. Obrigada, Cesário. Nós, na primeira sessão, tivemos aqui connosco, até presencialmente, tivemos um grande amigo do Cesário, e acho que posso partilhar, o Mário Rocha, do Agrupamento de Escolas de Cristelo, e uma grande amiga do Miguel, que é a Graça, do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Ou seja, temos aqui pessoas que nos são muito familiares. E a par também daquilo que foi o pensar sobre a sua própria, cada uma destas instituições que são diferentes, tanto a Graça como o Mário puderam partilhar connosco algumas estratégias, algumas das suas preocupações quando pensam o bem-estar dos seus professores. E agora a minha pergunta é muito direta. O bem-estar dos professores também está associado à própria questão do empoderamento profissional. Eu sinto-me, pelo menos eu penso também como enquanto profissional, eu sinto-me tão bem comigo quanto melhor, mais capaz eu me sinto.
E esta é uma área que efetivamente tem que estar no centro das preocupações das lideranças, porque apenas não é a formação e a capacitação e o empoderamento profissional que cada um sente que necessita de fazer dentro da sua área específica de trabalho, mas também como é que nós depois pegamos e aproveitamos estas mais-valias de cada um para pensar a nossa própria ação. Por isso, do ponto de vista de práticas organizativas que vocês têm vindo a implementar, que preocupações é que vocês têm também quando pensamos aqui a questão deste empoderamento profissional? Num tempo, mais uma vez, e que vale a pena reforçar, é um tempo em que nós vamos tendo cada vez menos professores, a falta de professores continua a existir. Eu penso com muita preocupação os próximos tempos e quem serão estes novos profissionais que vão chegar às escolas. Por isso, como é que nós, dentro das instituições, pensamos também o empoderamento profissional, a capacitação profissional dos profissionais que estão connosco. E aqui estamos a falar dos professores, mas naturalmente depois podemos alargar a discussão aos técnicos e até aos assistentes operacionais. Eu agora arriscaria avançar já agora, se o Secretário me permite. Nós tivemos este ano já o ano passado, uma realidade que são professores no início de carreira, professores sem experiência, professores assustados. Nós tivemos um caso de um professor que isto é preocupante, porque os professores estão a entrar na carreira e estão assustados. Eu lembro-me de ter um professor, logicamente que eu não vou identificá-lo nem a área disciplinar, porque não é correto, mas eu tive com ele ao telefone mais de 20 minutos para ele aceitar um horário. E ele sentia-se muito assustado, porque tinha tido uma péssima experiência no primeiro ano como diretor de turma. E eu não tinha nenhuma forma de retirar a direção de turma. Tentei ver todas as soluções. E basicamente falámos umas 3 ou 4 vezes antes dele aceitar o horário. E basicamente o trabalho todo que foi feito foi dar-lhe confiança, dizer que nós estamos cá e que tínhamos uma equipa preparada para ajudá-lo. No fundo, nós temos um programa de mentoria para professores muito recente, inclusive estamos no projeto Loop da DGE, mas nós já tínhamos esse tipo de trabalho de coach, quase, com os nossos professores, sejam eles mais inseguros, sejam eles muito novos, e este ano temos alguns. Nós temos uma professora de português já profissionalizada, e não foi de contrato de escola, mas é um dos casos, com 24 anos. É um caso raro, eu acho que nos dias que correm consegui ficar com o caso de professora de português, e também, mas ótimo, e que também temos um programa de mentoria, ou seja, no fundo é por dar aquele apoio, as pessoas sentirem-se apoiados, apoiados entre colegas, lá está, o bom ambiente gera isso, aquela separação muitas vezes que nós temos antigamente, aquela imagem do professor contratado, do professor do quadro, e que os horários bons eram para o professor do quadro, e depois o professor contratado levava os horários maus. Estes chavões todos, estes mitos todos, que eu não acredito que exista, seja generalizado nas escolas do país, não acredito, sinceramente, mas temos que trabalhar isso e temos que desmontar essa imagem. Basicamente, o nosso processo de mentoria, para além do projeto da DGE, nós já tínhamos um trabalho interno que é dar todo o apoio. Uma equipa, a pessoa está insegura, vamos ajudar. E saber que nós estamos cá. E em último caso, já estou com uma série disto, em último caso estamos cá na direção, só a qualquer hora estamos cá nós, a muito custo, mas eu acho que já percebi que o Cesário também gosta muito do que faz, e portanto, nem que seja às 6 da tarde, ou às 7 ou às 8, se tiver um colega aflito, nós damos aqui ajuda. E felizmente temos aqui uma equipa na direção e tanto as lideranças intermédias também muito disponíveis para isso. E portanto, temos alguma sorte, acho eu. Mas pronto, basicamente era passar essa mensagem. Pegando um bocadinho nesta questão, diria que se calhar uma das situações que mais tem resultado nestes últimos tempos, do ponto de vista daquilo que é o empoderamento dos professores, é sobretudo trabalhar no terreno e o ir a espaços que habitualmente não estamos habituados. Por exemplo, quando pegamos em professores do primeiro ciclo, que são, regra geral, professores que têm funções no apoio educativo e que durante as primeiras 6 semanas do ano letivo, uma parte deles podem estar a fazer apoio ao 5º ano em co-docência com os professores do 5º ano, nomeadamente a português e matemática, para percebermos de que forma é que a linguagem é importante
para percebermos que aquela questão que eu vos dizia de um segundo ciclo que se assume às vezes como muito especialista das áreas do saber, que mais não é do que uma área em que 3 meses depois as crianças acreditavam que um só docente dominava todas as áreas e era capaz de trabalhar todos estes conteúdos. Isso tem sido um aspecto muito importante e temos feito ao longo dos vários ciclos. A questão da educação pré-escolar, fazer este apoio ao primeiro ano do primeiro ciclo, a questão dos professores do primeiro ciclo a fazerem este apoio aos professores do segundo e também em algumas situações do segundo ciclo no terceiro e secundário. No terceiro ciclo, sobretudo na transição. E isto porque já nos deparamos, às vezes, não estando tão conscientes daquilo que são algumas estratégias de ensino que o primeiro ciclo utiliza e utiliza de uma forma excelente. E tão boa, que os alunos até já olham para os pais e dizem: tu não percebes nada disto e não me sabes ensinar, a minha professora é que sabe, ou o meu professor é que sabe, e efetivamente eles têm outras formas de aprender. Mas às vezes nós esquecemos que estes processos de ensino têm consequência nas aprendizagens e que as aprendizagens estão lá porque foram feitas de forma significativa, mas que às vezes os nomes são diferentes. E então este processo de ligação e de proximidade tem sido excelente. Digamos que também uma forma, como o Miguel diz, de mentoria e sobretudo de partilha e aqui de uma certa proximidade. Os projetos, quando funcionam em sistema de codocência, trazem esta grande vantagem de poderem ser trabalhados previamente pelas equipas pedagógicas e do ponto de vista da organização, do funcionamento da oficina de projetos, não nos custa nada. Por exemplo, se eu tenho uma equipa, habitualmente, rapidamente vou-vos dizer, ao longo do ano, cada turma, no caso do segundo ciclo e do terceiro ciclo, desenvolve 2 projetos por semestre. Portanto, os projetos têm sensivelmente a duração de 7 a 8 semanas. Temos projetos na área da STEM, temos projetos na área da língua, cultura, património, temos projetos na área da saúde e do bem-estar, e que com a pandemia se acentuou a necessidade de intervir nesta área, e temos projetos na área das expressões artísticas e da criatividade. Se aquele grupo se aquele par de professores está com um projeto na área das ciências, da STEM, para trabalhar, então porque é que ele há de ir preparar outros projetos e não há de desenvolver aquele projeto ao longo do ano de forma desfasada com 4 turmas? Isto é uma forma de rentabilizarmos também o trabalho, de não expormos as pessoas a terem que estar a preparar 4 projetos quando podem replicar um modelo de projeto que depois carece de uma coisa que não podemos esquecer, é que o contexto não sendo o mesmo, todos os projetos não são desenhados de forma fechada. Os projetos são semi-abertos, semi-estruturados, e depois há todo um processo. Mas, sobretudo, temos que viver muito, muito neste espaço de proporcionar às pessoas hipóteses e, sobretudo, fazê-las sentir confortáveis com a questão da situação. Quando falamos em mudança, há uma questão que para nós, dirigentes, quer sejamos nós dirigentes na área da direção, quer sejam os dirigentes intermédios, é fundamental a comunicação e é fundamental a forma como explicitamos quais são as nossas intenções, qual é a intencionalidade que colocamos. Mudar por mudar não vale a pena se não soubermos que desta mudança há um impacto positivo para a comunidade. E, portanto, aqui é muito, muito importante. Estratégias de comunicação, a proximidade, o Miguel disse, é fundamental e, sobretudo, estarmos disponíveis para poder, às vezes, também apagar fogos. Também temos essa missão. Já agora só gostava de acrescentar também só mais uma coisa, Daniel, se me permites, que é, basicamente, muitas vezes as pessoas também, como é que nós podemos empoderar o professor? Quando o professor tem 25 alunos ou 26 à frente e não sabe muito bem qual é o perfil deles e pode criar algumas inseguranças, eu estava-me agora aqui a lembrar, até pedi o apoio aqui, que estou aqui ao lado da subdiretora, que a Daniela conhece, a Sónia, uma ajuda que foi, nós temos um projeto de maturidade das aprendizagens, ou seja, nós conseguimos, não é prever, mas pelo menos avaliar em determinadas áreas qual é a maturidade daquela criança, fazemos isso no primeiro ciclo, e estamos a pensar estender isto para outras áreas de outros ciclos, e criar, tipo, através com a equipa da USPOL,
tentar perceber o perfil de cada aluno que temos à nossa frente, em termos de maturidade ou predisposição para aprender. E a partir daí também o professor sente-se bastante seguro, porque se calhar consegue ter um desenho e consegue depois desenvolver estratégias muito específicas para cada aluno ou para cada grupo de alunos. Eu acho que isso também dá alguma tranquilidade e confiança ao professor quando de repente recebe um grupo de meninos de primeiro ciclo, que depois também vem aqui passear muito à escola dos crescidos, como eles adoram, lá está, fazemos aquela ligação que muitas vezes não existe entre a escola de primeiro ciclo e a sede, e isto permite, também é uma forma de empoderar o professor, dando-lhe confiança e sabendo que tipo de universo ele tem ali à frente e que crianças é que têm e qual a sua predisposição para aprender. Obrigada, Miguel. Eu vou abrir aqui o debate e a primeira pessoa que já levantou a mão foi aqui o professor Rui Trindade. Só fazendo aqui uma pequena síntese quem nos acompanha desde o início deste ciclo de debates, que foi aqui a nossa sessão em março, se eu não me engano, e que transparece nos discursos com muita clareza, e que na primeira sessão falávamos disto, como é que se passa de uma figura do diretor para uma figura de direção e a importância desta direção, desta equipa que trabalha em conjunto para pensar a sua própria escola. E como depois isto acaba por impactar também nesta noção do que hoje é ser professor, e que um professor não se constrói na individualidade, mas constrói-se efetivamente na comunidade a partir da cooperação. E na sessão de abril tivemos connosco aqui 2 vereadores de 2 autarquias distintas aqui do norte do país, que pensam também muito daquilo que é o seu tempo dentro da escola. E o seu tempo dentro da escola é um tempo diferente daquela escola, mas que também chama um conjunto de responsabilidades agora à autarquia no desenvolvimento e na aprendizagem das diferentes crianças e jovens. Professor Rui Trindade, passo-lhe a palavra para nos inquietar, como habilmente faz. Em primeiro lugar, quero saudar todos os presentes, não é? Que estão aqui connosco neste fim de tarde, que são sempre fim de tardes muito, muito gratificantes e sobretudo esperançosos. Também queria, em nome da direção do Observatório de Vida das Escolas, agradecer a presença aqui hoje do Miguel e do Cesário, não é? Que vieram partilhar connosco o trabalho que têm vindo a desenvolver neste domínio que é da gestão das escolas, na medida em que nós estamos muito interessados em compreender como é que é possível preservar o bem-estar dos professores e simultaneamente não desistirmos, né, de escolas culturalmente significativas, humanamente empoderadoras e por isso mais inclusivas. Bom, e creio que temos sido bem-sucedidos nessa missão, e nomeadamente hoje, não é? Eu estou a pensar aqui, sim, só porque 3 ideias. Uma é que eu ia levantar essa questão, já não levanto, que é, outro dia estive numa última aula de um colega nosso, Fernando Diogo, esteve a falar sobre as questões da administração escolar, e uma das coisas que ele dizia era que quer a digitalização da gestão das escolas, quer a avaliação externa das escolas, são 2 fatores muito mais decisivos que propriamente a questão do facto das direções serem unipessoais. Dizia ele isto, que eu acho que é uma... Eu não estou completamente convencido disso, mas de qualquer forma não deixa de ser interessante. E portanto, e o Miguel já nos veio cá dizer que a digitalização pode exatamente servir para o contrário, pode servir exatamente para desburocratizar. Mas também é verdade que pode servir para aquilo que o Luciano Lima falava da autonomia por controle remoto, não é? Pronto. Ou seja, esta questão está. A questão também do projeto de mentoria para docentes parece muito interessante. Desde que isto não seja propriamente sessões de coaching, mas isso é outra questão, porque muitas vezes as sessões de coaching fazem bem e se calhar são necessárias, mas quando já lá projeto de mentoria é discutirmos a nossa vida, discutirmos os nossos projetos, percebermos quem somos, percebermos o que já fazemos, perceber tudo isso. E depois a minha terceira questão, e era uma terceira questão, e essa era a questão que eu vos queria colocar, é que há uma coisa que eu percebi, não é? E que eu percebi, que já sabia, não preciso, há muito tempo que eu sabia isso, que nós temos diretores e diretoras de agrupamento muito capazes, quer dizer, não é? Como vocês, que falavam da necessidade do tempo para ouvir,
para o aproveitamento potencial de cada um, a gerir de forma personalizada as pessoas, e temos tido boas experiências aí. E, portanto, nesse sentido, digamos que claramente que não estamos perante uma situação que é universal, há muita gente que não gera os agrupamentos desta maneira, mas, seja como for, o que é possível demonstrar é, nas atuais circunstâncias, perante os recursos que temos, perante a lei que temos, perante os constrangimentos que temos, é ou não é possível gerir os agrupamentos desta maneira. A experiência que temos tido aqui, os testemunhos mostram que sim. Portanto, estamos descansados. Agora, o meu problema é outro. O meu problema é, ok, diretores esclarecidos, diretores capazes de perceber que Roma e Pavia não se fizeram num só dia, de perceber que estamos perante um projeto que vai claramente para além do ciclo político, do ciclo político. É um projeto que precisa muitos anos para se alimentar e que certamente vai ter recuos, que certamente vai ter vicissitudes. Não, sabemos isto, não é novidade nenhuma e não vale a pena andar-nos a enganar. De qualquer forma, a questão é esta. Vocês vocês demonstram um respeito pelos professores. Vocês, no fundo, fazem uma coisa que me parece fundamental, que a gente anda sempre a defender para os alunos, que é preciso respeitar o ritmo. O ritmo dos nossos alunos, mas também é preciso, muitas vezes, também é preciso respeitar o ritmo dos nossos professores, os seus meios de aprendizagem. Isto está resolvido. Agora, o grande problema é assim, mas há uma estrutura dentro da escola, que eu chamaria lideranças intermédias, que, na verdade, e era sobre isso que eu gostava de saber, isto é, o que é que vocês fazem com essa gente, para que esta gente, não é, de alguma forma, desenvolva este tipo de cultura organizacional, não é? Como é que isto se faz? Porque eu conheço escolas em que as direções pensam de forma cuidadosa e prudente, mas depois, do ponto de vista das lideranças intermédias, e estou a pensar muito no Maia, no projeto Maia, tem-se visto autênticos horrores, não é? Do ponto de vista de dizer, está decidido, não há mais nada a dizer, é assim que se faz, de outra maneira não vamos voltar para trás, etc. Portanto, a minha grande questão é esta. Eu não estou a dizer que vocês têm que tomar conta que têm de gerir as lideranças intermédias, mas a grande questão é preciso perceber que as lideranças intermédias, e depois, no caso da Marinha Grande Poente, com um agrupamento tão amplo, tão disperso, como é que se cria este sentido? Como é que se cria esta cultura organizacional? Como é que se faz esse trabalho que é um trabalho de formação, na verdade? Como é que se faz este trabalho de formação? Né? Pronto, era basicamente, não sei se foi muito claro nas minhas questões, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque claramente é importante termos diretores como vocês, mas é preciso, e esses sejam decisivos, mas é preciso pensar isto de forma mais ampla em termos da cultura organizacional das escolas, e há gente que muitas vezes não cuida disso. Era só a minha... e já agora, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa partilha, muito obrigado por serem quem são, pai, por nos trazerem esperança. Ora bem, obrigado, professor Rui Trindade. Bem, eu acho que quando falamos nestas coisas, as palavras encerram em si uma carga muito importante. E, sobretudo, quando eu penso numa estrutura organizacional, e penso que temos as escolas organizadas por departamentos, temos depois com os grupos disciplinares. Eu poderia dizer que tinha um coordenador de departamento e que depois tinha um subcoordenador e que depois... E aqui nesta escola e neste agrupamento, desde há muitos anos a esta parte, entendemos que esta figura das lideranças intermédias não podia ser sub nada. E se eu tenho um coordenador de departamento, eu a seguir tenho um coordenador pedagógico da matemática, tenho um coordenador pedagógico do português, tenho um coordenador pedagógico das ciências. E estas pessoas sentem que têm uma função na estrutura organizacional. E esta função que estas pessoas têm é, sobretudo, uma função de apoio, numa primeira fase,
a quem chega para se integrar. Numa segunda fase de partilha, de reflexão, de discussão, de criar novos projetos, novas propostas e novas sugestões, mas é também uma função que tem implícita responsabilidade. E estas pessoas também são chamadas quando temos que tomar decisões, quando temos que perceber o que é melhor para todos e, portanto, não metermos a cabeça na areia e dizemos, agora a decisão fica para o cesário, agora a decisão fica para o diretor, apesar de sermos um órgão unipessoal, é verdade. E somos um órgão unipessoal, às vezes para o bem e para o mal, mas acho que temos sobretudo que ter esta noção. Eu é a noção que tenho. Quando a coisa corre bem, não existe órgão unipessoal. Somos todos. Quando a coisa não correr tão bem, depois estou cá eu para dizer, deem com a machado na cabeça que a gente responde. Mas eu acho que tem muito, muito a ver com isto e, sobretudo, a questão de uma cultura de participação democrática. Sobretudo, a possibilidade que as pessoas sentem quando chegamos a determinados momentos e há propostas, e que as propostas têm fundamento, e que faz sentido que as possamos implementar, e que faz sentido que as pessoas tragam essas sugestões para o terreno. E é muito por aí, sobretudo empoderando as pessoas, porque as pessoas também se sentem parte ativa deste processo e também acham mesmo, numa escola que está mais afastada, nós temos 2 das nossas escolas de primeiro ciclo que são escolas de pequena escala e que até estão no Pinhal e que têm estas coisas todas, e eu percebo tão bem o que o Miguel está a dizer. Não têm turmas, não estão organizadas em turmas. As turmas são apenas estruturas burocráticas para o Ministério da Educação quando nos pergunta quantas turmas têm. Eles desconfiguram diariamente, eles reorganizam-se. O primeiro ano aprende com o quarto aprende com o segundo. Tudo aquilo se vai modelando. E, sobretudo, qualquer aluno aprende muito melhor quando é capaz de ensinar ao outro. Nós todos somos sempre muito mais capazes de mandar um palpite, às vezes sobre uma dificuldade do outro. Onde é que isto tem de funcionar? Se houver confiança e comunicação, nós partilhamos as nossas angústias, as nossas mágoas e as nossas dificuldades. Eu, enquanto diretor, eu não digo que sou diretor, eu estou diretor, mas eu continuo a ser professor e, sobretudo, eu anualmente leciono uma turma, mesmo que sejam só 2 horas por semana, não me custa rigorosamente nada, antes pelo contrário, é a forma que eu também tenho de sentir o pulsar da sala de aula e na maior parte das vezes, de também integrar um conceito de turma, também sentir a dificuldade dos outros e também poder contribuir e partilhar a minha experiência para esse benefício de todos. Obrigada, Cesário. Miguel. Eu poderia muito rapidamente dar um exemplo dessa ideia da formação. Eu acho que, Paulina, tudo tem que ser formativo. As pessoas têm que perceber o que é que estão a fazer. As pessoas têm que perceber porque é que vão mudar. As pessoas têm que perceber se aquilo vale a pena ou não vale. Eu dou um exemplo muito concreto, porque houve aqui a mudança, falou no projeto Maia, nos critérios, não é? E basicamente não valia a pena chegar ao pedagógico e dizer agora tem que ser assim, assim e assim, e agora desenvolvam com base nestes pressupostos. O trabalho que foi feito aqui foi chegar ao pedagógico, sim, foi um pedagógico que na altura nós considerámos que foi tipo uma ACD. Porquê? Porque antes de pedir para mudar os critérios, nós tínhamos aqui algumas questões muito enraizadas, explicar, não era vender a ideia, era tentar explicar, começar, será que isto resolve os critérios que temos, será que funciona? E o primeiro objetivo foi chegar à conclusão, ou pelo menos a grande conclusão foi, se calhar isto está muito, não se adapta, porque existe isto. E quando nós chegámos, lembro perfeitamente, aos domínios, algumas áreas disciplinares disseram assim, nós não temos domínios. Mas não, porque nas aprendizagens não está lá o nome domínios, mas vamos em conjunto construir os domínios. Lembro perfeitamente isto. E foi uma forma participada. Tivemos aqui na direção, e quando as pessoas perceberam os domínios, quando perceberam que se calhar havia alguma ideia, se calhar aquelas coisas o menino é bem ou mal comportado e vamos dar 30% ou 40% ao menino que é mal comportado, mas pode ser um gênio, se calhar, primeiro percebessem, primeiro não, foi fácil, mas tentar compreender essa mensagem que se calhar está tudo misturado, está tudo, e
e eu estou a simplificar ao máximo, já perceberam isso, não é? Mas eu acho que por trás teve um processo de formação, de explicação, e as pessoas tentarem perceber, não era vender, era tentar perceber porque é que se calhar é bom mudar e com um objetivo muito simples. Ficamos mais, torna-se mais fácil o processo, as pessoas ficam mais confortáveis e fica bastante mais objetivo. No início houve alguma resistência, depois as pessoas houve um consenso e se calhar isto faz sentido. E quando as pessoas chegaram a pensar, isto se calhar faz sentido, estavam preparadas para então mudar os critérios. E posso dizer que isso foi feito em 15 dias. Obrigada, Miguel. Surgiu aqui uma pergunta no nosso chat. Vocês não a veem porque a Raquel mandou só para mim. E isto mostra o quanto nós somos tão bem disciplinados, porque é muito engraçado que... por norma, nós só estamos aqui, os oradores, a moderação, aqui a fazer as questões e as perguntas chegam no YouTube por escrito e depois chegam aqui à sala. E hoje, apesar de estarmos aqui, todas as pessoas continuam a falar através do chat. Está a ser uma experiência muito engraçada ver como mudou-se uma pequena coisa, mas nós continuamos exatamente a comportar-nos da mesma forma. A Raquel questionava aqui no chat como é que na Marinha Grande se sente a integração dos alunos no segundo ciclo. Exatamente por tanta diversidade de trabalho que se desenvolve no primeiro ciclo, se há uma boa adaptação, se os alunos se adaptam a este ensino que possa ser um bocadinho mais formal, porque há uma mudança, essa é normal, é notória, faz parte do percurso, mas efetivamente a lógica de trabalho também muda um bocadinho do primeiro para o segundo ciclo. Era um bocadinho esta a pergunta que era lançada aqui ao Cesário, mas que eu acho que facilmente se alarga ao Miguel, porque também tem essa experiência no seu agrupamento. Bem, basicamente, a questão é que quando nós introduzimos no segundo ciclo a situação das oficinas de projeto, com os tais projetos que vão sendo realizados e, sobretudo, que também estão muito ligados ao currículo, ao território e àquilo que são as necessidades de desencadear mecanismos de resolução de problemas, espírito crítico, capacidade argumentativa, comunicação, por aí fora. Portanto, nós já não sentimos tanto essa diferença. Nós temos também aqui uma vantagem que eu tenho que partilhar convosco, é que a nossa escola, tradicionalmente, segundo e terceiro ciclo, já tem primeiro ciclo, turmas de terceiro e de quarto ano. E, portanto, estas turmas de terceiro e quarto ano já partilham muito deste espaço e têm um ganho, que é o ganho no conhecimento do espaço na transição. E que depois eles próprios vão ajudar os outros meninos que vêm das outras escolas neste processo de entrada na escola já maior, como eles dizem, e que tem cerca de 850 alunos. Mas, sobretudo, ao trabalharmos nesta perspectiva de parceria e com os projetos, a situação fica muito, muito mais clara. Não é difícil. É um processo muito facilitado e, sobretudo, naquelas primeiras 7 semanas em que os professores do primeiro ciclo também estão no português e na matemática, há aqui um ganhar de confiança e, sobretudo, percebermos que o processo de transição, que mesmo para quem está no mesmo espaço, às vezes temos pré e primeiro ciclo em escolas com estas duas valências. A mudança e a transição do pré para o primeiro ciclo também é muito difícil. Temos, sobretudo, às vezes, eu digo isto a brincar, peço aos pais, não me digam aos vossos filhos, quando está a criança para sair da educação pré-escolar para o primeiro ano do primeiro ciclo, para o ano é que tu vais ver, para o ano tens de estar sentado, não tem nada que estar sentado, para o ano tem que estar o tempo que precisar sentado e o tempo que precisar de pé, e tem que trabalhar, e tem que fazer as outras coisas, e tem que ter ritmo, porque isto era como o Dr. Rui dizia, ou seja, uma escola que se quer inclusiva tem que ser uma escola que responda à diversidade, mas tem que ser uma escola que responda à diversidade de todos os públicos, dos pais, dos filhos, dos professores, dos funcionários, de todos nós, mas sobretudo muito nesta dimensão. Não é difícil. Os pais colocam-nos muito essa questão. Só dizer onde é que é mais difícil para os pais. Os pais ficam muito preocupados com metodologias de avaliação muito mais diversificadas e muito mais descentradas dos testes de avaliação tradicionais, porque, sobretudo, aqueles pais que fazem o trabalho de mastigar com os filhos os conteúdos e que, portanto, prepara, amanhã tens teste, agora vamos lá estudar a lição, e agora tens que saber isto, decora, memoriza, e não sei o quê, e pronto. E depois, quando
saímos desta dimensão, os pais perdem um bocadinho o chão, e, portanto, o processo está todo também muito centrado nos miúdos, mas, sobretudo, há muitas estratégias para fazer aprendizagens que não têm só que ser através de textos. E, portanto, o trabalho de projeto é fundamental para lhes dar estas competências. Nós não temos essa ligação diretamente entre o primeiro ciclo e a série, e, no fundo, o conceito Fora School, o nosso punhal, serve precisamente para isso. Nós desenvolvemos projetos em que o primeiro ciclo vem à escola, como eu gosto muito de dizer, porque é o que eles identificam, a escola dos crescidos, eu não me canso de repetir isso, e vêm à escola, e portanto eles já conhecem o espaço, quando entram no quinto ano, fazemos um trabalho, depois em termos curriculares temos que adaptar um bocadinho as coisas, mas basicamente o espaço já não é estranho. E utilizamos, no fundo, o punhal e o Fora School como elemento dinamizador dessa aproximação, de irem fazer atividades a casa. Só dizer aqui uma coisa à Raquel, que a Raquel estava aqui a perguntar sim. no chat se fazíamos permuta entre os professores do primeiro e do segundo ciclo nessas 6 semanas. Não, trabalham em codocência, em regime de cooperação, e sobretudo porque alguns destes professores que até fecharam um ciclo de 4º ano, no ano seguinte, até podem estar em professor de apoio para fazer um break, uma pausa, e vamos revisando, e durante aquelas primeiras 6, 7 semanas, a partir dessas primeiras 6, 7 semanas que fizeram o processo de transição e integração, passam a estar a fazer apoio aos meninos do primeiro ciclo, já com as situações muito mais diagnosticadas, muito mais consolidadas, e a fazer um trabalho muito personalizado no primeiro ciclo. Há aqui uma nota que me parece importante, e a hora já vai longa, e eu prometi que isto terminava às 7h30, apesar do nosso atraso no começo, que vale a pena trazer aqui a quem nos acompanha, não só a quem está cá hoje connosco aqui nesta sessão em direto, mas a quem irá assistir à sessão posteriormente. É que apesar de nós temos tido o privilégio nestes últimos anos de contar aqui com exemplos muito diversos para pensar a ação de cada uma das escolas. Mas é importante perceber que um diretor com um conjunto de 65 professores como recursos humanos pode fazer algumas opções de gestão que um professor com menos recursos humanos efetivamente tem mais dificuldade. Eu lembrava-me, enquanto ouvi o Cesário falar, de uma das sessões que fizemos com um colégio privado que queria diversificar a sua oferta no ensino secundário, mas depois não tinha um número de alunos nem de professores suficiente que permitisse aqui as opções que na Maria Grande Poente acontecem. Eu acho que o modo que fica é para, como dizia o professor Rui Trindade, para que cada escola, e também nós, naturalmente, aqui do lado da Universidade do Porto, nos inspirarmos para pensar cada um dos seus contextos. Não tem que ser a solução do Cesário, não tem que ser a solução do Miguel, tem que ser a solução que em cada um dos vossos contextos vos parecer mais significativa. E esta questão que o Cesário levantava, desta questão da cultura de participação democrática, da importância da intencionalidade da função, do propósito das várias coordenações, das várias lideranças intermédias que vamos tendo, das várias medidas que vamos querendo implementar. Não é porque está na moda, é porque de alguma forma faz sentido para este contexto, para o meu contexto, para os meus alunos, para a minha comunidade. E tem que ser um bocadinho desta forma que se vai pensando também o bem-estar dos professores. Temos tido aqui maravilhosas partilhas e por isso, fazendo já aqui o remate, antes de passar a palavra ao professor Rui Trindade para fechar, na próxima sessão do Observatório, que será a última, este ciclo de debates do Observatório é um ciclo um bocadinho mais curto, porque para o ano prometemos um ciclo bastante longo, quase, não é quase, será, naquilo que estamos a preparar, será um ciclo de debates mensal de janeiro a dezembro. Por isso, este ano acabamos por condensar isto em 4 sessões. Na próxima sessão, que será no dia 6 de junho, nós vamos efetivamente ter o privilégio de ter connosco um conjunto de três professoras de diferentes universidades, a professora Dora Fonseca, a professora Elizabeth Ferreira, aqui da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e da direção do Observatório de Vida das Escolas, e a professora Leonor Torres, que nos vão efetivamente trazer aqui aquilo que é a sua reflexão, aquilo que é a sua leitura destas três sessões de debates que tivemos, e que a partir daquilo que é a sua expertise, a partir daquilo que é o seu know-how e o seu trabalho de investigação na área da gestão organizacional, nos ajudam a pensar também o bem-estar dos professores. Ouvimos diretores e diretoras,
ouvimos no caso vereadores e por isso autarquias, e por isso efetivamente temos aqui um conjunto de pessoas, um conjunto de instituições que pensa esta questão dos professores e que tem naturalmente que pensar como é que nós criamos nas escolas espaços que são eles também mais empoderadores, mais significativos e mais dos seus próprios professores. Porque efetivamente as pessoas passam lá muitas horas, sejam 4 dias de semana, sejam 5 dias por semana, são muitas horas por semana. E estes têm que ser efetivamente lugares em que as pessoas se sintam bem, que se sintam parte e que sintam que efetivamente contribuem de alguma forma para que a sua escola seja um sítio cada vez melhor. Professor Rui Trindade, terminamos consigo. Muito rapidamente, em primeiro lugar, obrigatoriamente não é por ser obrigatório, é obrigatoriamente por ser justo, agradecer ao professor Miguel Soares, ao professor Cesário Silva, a sua participação neste nosso observatório, trazendo respostas para as nossas inquietações, ajudando-nos a pensar sobre as possibilidades de construirmos uma escola mais congruente com aquilo que é uma democracia. E, portanto, muito obrigado, até porque se é importante que as escolas possam ter este espaço de partilha, também não deixa de ser um momento em que as pessoas se exponham, não é? E isso é alguma coisa que nós temos que agradecer. Muito obrigado pela vossa participação e já agora reiterar reiterar o convite da Daniela para estarem presentes todos, nomeadamente o Miguel e o Cesário, se tiverem disponibilidade, para a última sessão, que é uma sessão de balanço, né, que é uma sessão de reflexão, feito por 3 pessoas que não só têm vindo a investigar todas estas questões, mas mais do que investigar, têm tido alguma implicação, são pessoas implicadas, são pessoas que investigam não com o objetivo apenas de investigar, investigam no sentido de, como dizia o Marx, já estamos fartos de pensar o que é o mundo, chegou a hora de tentar, ele não dizia tentar, eu é que estou a dizer, de tentar mudar o mundo, e portanto vai ser muito interessante esta articulação entre as reflexões que nos foram aqui propostas ao longo destas 3 últimas sessões do OBVE e aquilo que as nossas colegas nos vão trazer. E não é para encerrar nada, eu acho que na verdade, provavelmente é para prosseguirmos esta nossa reflexão e percebermos que apesar das vicissitudes, dos obstáculos que temos pela frente, provavelmente temos de centrar nos desafios, não é? E na possibilidade, em primeiro lugar, de definir desafios execuíveis, em segundo lugar, definir aquilo que nós podemos fazer, não é? E aquilo que nós temos que reivindicar. Essa também é uma questão muito importante, a questão de reivindicar o quê? Temos de ter reivindicações plausíveis, congruentes, justas, inclusivas. E creio que todos os contributos que nos trouxeram aqui permitem-nos ter de facto muita informação sobre isto, e creio que faz todo sentido que no próximo dia 6 estejamos estar todos aqui, porque vamos retomar novamente isto a partir de outros olhares. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por estarem connosco, muito obrigado, como dizia o José Gomes Ferreira, que era um poeta português do Porto, da Rua das Musas, na Rua das Musas, que na altura ali no Bom Jardim, um lugar muito popular da cidade do Porto. O José Gomes Ferreira é que dizia que em multidão a nossa voz vale 1 milhão. O José Gomes Ferreira é o poeta das grandes músicas de Lopes Graça. É esse poeta. E algumas vezes, enfim, normalmente os poetas fazem-nos jeito para ajudar a pensar o mundo e a sonhar com um outro mundo, apesar de algumas vezes ser difícil viver neste mundo. Muito obrigado e um bom fim de tarde. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.